e persegue. Quando ele colocou Herodes para matar as criancinhas, ele sabia que aquela virgem ali de Belém, alguma coisa estava acontecendo. Então o O diabo mundo tem ódio. espiritual, de alguma forma, alertou, né? Estava sendo alertado, assim. E o mundo espiritual entra em confluência com o mundo material. Nós que talvez não percebemos tanto pela nossa miopia espiritual. Ou falta de sensibilidade, né? Oi, Warley, tem pergunta? Rodrigo, existe alguma prova prova arqueológica que Jesus ressuscitou? Porque existe que ele esteve lá naquela época, mas existe que ele ressuscitou? Bom, quando falar de prova arqueológica, eu tenho que definir um pouquinho isso. Aliás, eu tenho que definir a própria palavra prova. Porque eu já vi muitos ateus falando o seguinte: prova para mim que Jesus ressuscitou, senão não vai ter mais conversa, né? Devemos lembrar que no mundo acadêmico, de modo geral, as provas variam de acordo com o objeto da sua investigação. Tá certo? A prova de que o teorema de Pitágoras funciona não é o mesmo tipo de prova que garante que você está pronto para entrar no vestibular. Não é o mesmo tipo de prova que garante que um médico descobriu a cura do câncer X. Não é o mesmo tipo de prova que garante que eu posso ir à farmácia e tomar aquele medicamento. E também, para fechar, não é o mesmo tipo de prova que vai afirmar que o sujeito é realmente culpado diante do juiz. Então, você vê que são provas múltiplas. Você entendeu? O tipo de prova que um advogado vai usar para processar alguém não é o mesmo tipo de prova que eu vou usar para verificar se compensa ou não investir o dinheiro naquele fundo imobiliário que o gerente está te convencendo. Então, antes de falar assim, prova, eu quero prova, primeiro, qual que é o objeto da prova? Em se tratando de um evento histórico, porque não é a mesma coisa. O pessoal, às vezes, existe uma falácia aí. Porque ele quer uma prova, tipo, se sai um DNA de Jesus, uma coisa assim, tudo, mas é a mesma coisa. Eu queria que você, com laboratório, com química, prove que o gerente está certo em te sugerir para investir o dinheiro lá. É outro critério. Lógico. Então, em considerando a ressurreição um evento histórico, eu tenho que buscar elementos que comprovem um evento histórico do passado. E devo lembrar também que esse passado, quanto mais distante ele está de mim, as evidências arqueológicas são diminutas, são poucas. Então eu tenho que tratar essas evidências arqueológicas como amostragem. Como as estatísticas do IBGE ou de outros órgãos aí fazem, na época da eleição, aí não é o IBGE, se a eleição fosse hoje, Monteiro Lobato ganharia com 60 e tantos % dos votos. Você sabe que muita coisa é medida por São Paulo até. Aí eles falam assim, olha, nossos entrevistadores entrevistaram 2.624 pessoas na Faria Lima e na Avenida Paulista. Como é que aquilo pode te dar um quadro do comportamento brasileiro? A estatística mostra que dá. A parte pode mostrar o todo, estatisticamente falando. Então, quando eu olho um evento passado e eu associo à arqueologia, eu pergunto, o pouco de elementos arqueológicos que eu tenho consubstanciam a historicidade daquele evento ou a reprovam? Além disso, eu vou usar ferramentas da psicologia para ver se o relato, por mais fantasioso que seja, ele é coerente ou não é coerente. Os efeitos que aquele evento, suposto evento, deu para a posteridade. As suspeitas de que aquela história pudesse ser forjada. E o que eu encontro de pessoas que não têm nada a ver com aquilo que estão falando ao mesmo tempo desse evento. Quando a gente coloca tudo isso em conjunto, por exemplo, tem um autor, estou tentando lembrar o nome dele aqui, é Ehrman, mas não confunda com Bart Ehrman, é um outro Ehrman, que ele é especialista em lógica, filosofia lógico-matemática aristotélica. E ele faz toda uma conotação lá, e do ponto de vista da lógica aristotélica, o que é essa lógica? Quando você pega um argumento da lógica e você transforma tudo que a pessoa está falando em equação matemática, para saber se a conta fecha ou não. Esse nosso diálogo aqui pode ser transformado em equação matemática. É a matéria mais difícil que eu tive na faculdade de filosofia. A chance de Jesus ter ressuscitado é perto de 95%. Quando você olha vários elementos. E quais são esses elementos? Em primeiro lugar, múltiplo testemunho.
A ressurreição de Jesus é contada só por um? Ninguém morreria por uma inverdade, por uma mentira. Aí já está na questão dos efeitos. Dos efeitos. Você tem 4 evangelhos distintos contando a história de Jesus. E a prova que esses evangelhos são espontâneos, que eles não foram montados, é que eles têm pequenas contradições que, longe de causar problemas, causam coisa boa para a Bíblia. Porque um advogado sabe que se 4 testemunhas derem o mesmo depoimento, não se equivocando em nenhum detalhe, elas foram orientadas. Então você não pode se contradizer no essencial, mas na periferia é possível, é esperado que você se contradiga. Eu vou falar assim, nossa mãe, cara, eu cheguei aqui agora, passou um carro a 1000 km por hora ali. O Thiago vai ver o mesmo carro e falar assim, não, passou um carro. Você está entendendo? Às vezes eu vou achar que o carro era azul, depois não, na verdade o carro era branco. Esse tipo de... É esperado isso. Os evangelhos têm algumas pequenas contradições. Mostram que eles são espontâneos. O efeito disso, como você falou, ninguém morreria por uma coisa dessa sabendo que é mentira. Terceiro, nós temos na arqueologia, por exemplo, lá na França, tem uma inscrição que é chamada de inscrição de Nazaré. E essa inscrição, provavelmente da época do imperador Cláudio, nós não temos o nome do imperador na época, é um decreto romano dizendo que era proibido qualquer pessoa abrir um túmulo e tirar o corpo desse túmulo para benefício próprio. E uma das coisas que os evangelhos dizem que foram feitas é eles falaram que subornaram os soldados para falar que os discípulos roubaram o corpo. Interessante. Por que um decreto desse vai ter à frente? Mais recentemente, está no Museu do Louvre essa inscrição. Mais recentemente, alguém tentou desmentir qualquer conexão disso com Nazaré ou a Bíblia, porque disse, não, isso aqui está falando de um outro lugar, de onde o mármore veio, etc. e tudo, mas não está tão bem evidenciado que não tem ligação nenhuma. Outro detalhe curioso, o texto de Flávio Josefo, quando ele fala sobre Jesus de Nazaré, Flávio Josefo, que não era cristão, ele fala que Jesus foi morto e que 3 dias depois da sua morte, o seu séquito de seguidores passaram a declarar que o viram novamente vivo. Esse texto de Flávio Josefo é tão forte que muita gente começou a achar que era uma invenção, uma interpolação cristã. Mas recentemente foi publicado um livro pela Universidade de Yale, um catedrático, provando que o texto é legítimo de Flávio Josefo. Tá certo? E para terminar mais uns 2 elementos aqui, para não ficar muito extenso isso, você nota também os detalhes heurísticos da descrição joanina do túmulo. Ele fala que um pano estava dobrado no canto e o outro estava afofado, mostrando que nada foi feito com pressa, foi uma coisa sobrenatural, não foi um corpo tirado. O fato que ele morreu é evidenciável. E mais de 500 pessoas o viram e você não tem uma histeria coletiva que permite várias pessoas... Isso é curioso, até eu quero acentuar esse último elemento. Claro. Eu vi o grande teatro que você tem aqui. Vamos supor que você traga aqui um ilusionista. Alguém especializado em fazer ilusão. Ele pode projetar uma ilusão ali que as 2.000 pessoas que cabem sentadas ali vão se equivocar por uma ilusão. Um ilusionista pode enganar 2.000 pessoas. Mas ele não consegue fazer isso em momentos diferentes sem uma ter contato com a outra. Ele consegue, de uma vez, enganar as 500 se elas estiverem sentadas vendo o mesmo evento. Você está entendendo? Mas ele não consegue virar para elas aqui e falar assim, olha, essa aqui é uma bola. Aí uma vê um dia, outra vê outro dia. Isso não existe. Não existe histeria coletiva nesses critérios. E os 500 viram Jesus em situações completamente diferentes. Um viu numa situação, outro viu no outro, um viu no lugar, outro viu no outro. E eles tanto é que viram que eles estavam dispostos a dar a sua vida por aquilo ali. E os efeitos, a criação do cristianismo. Se a ressurreição não tivesse sido histórica, não teria sentido o surgimento do cristianismo com a força que surgiu. Concordo plenamente.